Fala pessoal, olha só, mais uma aula aqui para vocês e eu vou ter a ousadia de falar que essa talvez seja a aula mais importante que vocês têm visto. Por quê? Não é só porque eu vou confessar uma coisa, não, vou contar um segredo ou vou falar alguma coisa íntima, mas porque o que vocês vão aprender hoje vai ser capaz de mudar não só o seu processo de tratamento, de perda de peso, enfim, mas também toda a sua vida. E aí, preparados? Vamos lá. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Esse título aqui não foi só para chamar a atenção, não. Mas, atualmente, e já há algum tempo, eu sou conhecida entre os meus pacientes, as pessoas que convivem comigo, a galera do meu mastermind e tal, como uma pessoa extremamente produtiva, né? Nossa, como que a Carol dá conta de fazer tanta coisa? Como é que a Carol tem 2 filhos, tem consultório, tem os grupos de atendimento online, cuida de tantos grupos ao mesmo tempo? Como que ela consegue dar conta de tanta coisa, né? Só que o meu segredo é o seguinte: eu nem sempre fui assim. Eu fui boa parte da minha vida e até uma parte grande da minha vida, uma pessoa completamente desorganizada. Na escola, na faculdade, no meu primeiro emprego, eu era gerente de vendas de uma academia. Eu era completamente desorganizada, atrapalhada, deixava tudo para a última hora, procrastinava. Na ajuda doméstica que eu dava para minha mãe, né? Meninas e mulheres, né, filhas aí de mães, sabem do que eu tô falando. A gente acaba sendo aí o braço direito das nossas mães, né? Boa parte aí da nossa vida. E tudo que eu pretendia fazer, que eu tinha como objetivo, como meta, eu acabava meio que me perdendo, né? Inclusive na inauguração do meu primeiro consultório, que só aconteceu por causa do meu marido, porque ele foi lá, meteu a mão na massa e fez muita coisa para mim, porque senão eu não teria conseguido, assim, eu era completamente desorganizada, eu deixava tudo para a última hora, eu esperava pegar fogo para ir lá e apagar. Essa é a verdade, né? Acabava que ao invés de eu ficar, de eu prevenir o fogo para ele não acontecer, eu achava mais fácil deixar pegar fogo e ir lá e depois eu ia apagar e resolver o problema. Só que isso mudou, né? Começou a mudar quando eu conheci uma pessoa mais desorganizada que é o Luiz, que vocês estão vendo aí na foto. O Luiz, gente, ele é aquela pessoa que ele, na época, né, que a gente casou, que a gente se conheceu, ele era a pessoa que mais dava dinheiro à toa para os outros, porque ele deixava as contas vencer, pagava tudo vencido, às vezes deixava 2, 3 contas acumularem, e aí só quando ele era notificado de que algo muito ruim ia acontecer, ele ia lá, corria e pagava, né, as 3 contas ao mesmo tempo. Ele esquecia os compromissos da família, ele deixava o aniversário da mãe. Esqueci o aniversário da mãe, gente. Olha isso, né? Olha o nível de desorganização e falta de comprometimento de alguém. E aí, quando a gente casou, embora ele tenha me ajudado muito, né, na inauguração do consultório e tudo mais, eu me dei conta, eu falei, opa, peraí, né? Ou eu vou ter que tomar as rédeas dessa situação e organizar a minha vida, ou o bicho vai pegar, porque imagina 2 pessoas desorganizadas morando no mesmo teto e ainda grávidos do primeiro filho, né? Aí eu falei, não, peraí, vou começar a me organizar para ser uma pessoa mais executora e uma pessoa mais organizada. E acabou que ao longo dos últimos 6, 7 anos, isso aconteceu de uma forma tão intensa que eu acabei ficando conhecida, né, entre os meus amigos, meus pacientes mais próximos, como a rainha da organização. E a aula de hoje é justamente sobre isso, né? Eu vou trazer aqui para vocês os 10 passos para uma organização, para um planejamento e para uma execução perfeitos. E isso vai te ajudar, gente, independente do seu processo. Isso vai te ajudar a perder peso, caso você queira perder peso. Isso vai te ajudar a ter mais saúde, a ter uma reeducação alimentar melhor. Isso vai te ajudar até no seu relacionamento e no seu trabalho. Preparados? Então vamos lá, gente. Primeiro passo: fazer um raio-x da sua rotina e identificar com clareza o que você faz porque você gosta e o que você faz que acaba tirando seu brilho, tirando a sua felicidade, você faz pura e unicamente por obrigação, porque não tem outra alternativa. Esse foi o meu primeiro passo, tá? E isso foi de extrema importância para mim. Por quê? Eu aprendi, né, quando eu olhei para minha rotina com esse objetivo de trazer clareza em relação ao que eu fazia por prazer e o que eu fazia por obrigação, me deu uma clareza muito grande de que
Eu amava ser nutricionista, eu amava atender os meus pacientes, eu tinha, assim como eu tenho, um prazer gigante de trazer resultado para as outras pessoas, mas algumas coisas que estavam condicionadas a essa profissão estavam me tirando a paz, estavam me tirando a felicidade. E qual que era o meu maior termômetro, né? A música do Fantástico. Gente, chegava domingo à noite, quando eu tocava a musiquinha do Fantástico, para mim era medo, terror e pânico, porque eu sabia que estava chegando mais uma semana, que eu ia ter que acordar às 5 da manhã, ficar 1 hora no trânsito, atender insanamente das 7 às 17 e depois ainda ir para academia. Isso não, entendam que não tinha nada de errado em atender, porque eu amo atender, não tinha absolutamente nada de errado em treinar, porque eu amo treinar, só que a forma como essas atividades estavam colocadas na minha rotina não estavam me deixando feliz, não estavam fazendo com que eu executasse atividades que eu amo com amor. Eu estava executando no automático, na obrigação, porque talvez ali eu não visse uma outra opção. Algumas coisas que eu odiava era acordar muito cedo, era ficar muito tempo no trânsito, era atender das 7 às 17, depois ir para academia à noite. Eu odiava ter que atender aos sábados, porque no dia que eu atendi, os meus filhos não faziam natação e eu também não fazia atividade física. Eu odiava ter uma rotina diferente cada dia da semana. Então, na segunda-feira, que era meu rodízio, eu tinha que sair mais cedo da minha casa. Na terça e na quinta eram dias que eu atendia, mas eu saía mais cedo do consultório. Na quarta e na sexta, às vezes eu varava à noite, saía do consultório 10, 11 da noite. E não ter uma rotina estabelecida durante o dia me fazia mal. E isso não quer dizer que você precisa ser como eu. Tem gente que fica muito bem não tendo rotina, né? Tem gente que fica muito feliz executando uma atividade diferente cada dia. E tá tudo bem se esse for o seu perfil, tá? Eu odiava ter que torcer para os meus pacientes faltarem, porque só se eles faltassem eu ia conseguir tempo para fazer os trabalhos digitais que eu tinha me proposto a fazer e estudar. E aí, se o paciente não faltava, eu tinha que carregar todas essas atividades para o final de semana. Então, gente, olha o cúmulo da falta de organização, né? Eu tinha uma agenda lotada das 7 da manhã às 17. Eu sabia que eu ia ter paciente todos esses horários, mas eu tinha esperança de que algo acontecesse, que alguém não fosse, para eu executar um trabalho que estava pendente, porque se eu não conseguisse executar ali, eu teria que fazer isso no final de semana. E o que acontecia no final das contas? Os pacientes não iam, aliás, os pacientes iam na consulta, não faltavam, então eu não tinha tempo de executar essas outras tarefas, e eu carregava tudo isso para o final de semana. E aí eu trabalhava de domingo a domingo, né? E outra coisa que eu odiava era ter que responder o WhatsApp todo dia, o dia inteiro. Eu não tinha horário para responder o WhatsApp, eu não tinha momentos do meu dia destinados a responder os grupos do WhatsApp, os pacientes no WhatsApp, e era tudo muito misturado, tudo muito bagunçado. E aí, quando eu fiz esse raio-x, eu identifiquei na minha rotina o que eu fazia por amor e o que eu fazia por obrigação, ficou tudo muito mais claro. E aí, o segundo passo, né? Depois que você fez isso, fez o raio-x da sua rotina, isso não quer dizer que tudo que você não gosta de fazer, você vai conseguir deixar de fazer. Mas talvez você tenha mais clareza sobre isso, né? Às vezes a gente está tão automático que a gente nem se dá conta que está fazendo uma coisa que não gosta. Feito isso, gente, qual que é o segundo passo? Identificar as crenças limitantes e os sabotadores que te limitam. Ou seja, o que são crenças limitantes, né? Esse termo é muito usado no coaching e ele quer dizer sobre pensamentos, sobre atitudes, sobre coisas que a gente tem de forma consciente ou inconsciente que a gente fica se repetindo o tempo todo. Então, para as mulheres que querem engravidar, por exemplo, que têm síndrome do ovário policístico, uma das coisas que elas mais falam é: eu não posso engravidar porque eu tenho SOP. E isso é uma crença limitante. Ela se repete tantas vezes que ela não pode engravidar porque tem SOP, que o corpo dela começa a acreditar e desfavorecer a gestação acontecer. Mas na nossa vida, independente de ter SOP ou não, existem várias crenças limitantes que a gente se repete o tempo inteiro. Com relação ao meu trabalho, eu tinha todas essas que vocês estão vendo aqui no slide. Eu achava que eu ia perder paciente se eu mudasse o meu horário de atendimento. Eu falava para mim mesma que se eu não atendesse de manhã, eu ia acabar dormindo até tarde, meu dia não ia render, eu ia me arrepender. Que eu acordar mais cedo, ou seja, que acordar às 5 horas da manhã para pegar o trânsito da Raposo Tavares até às 7, me fazia render mais durante o dia, que eu podia trabalhar no carro, porque eu estava no trânsito, mas eu podia trabalhar do celular nesse período. Que eu ia perder pacientes se eu não respondesse o WhatsApp no fim de semana, porque as pessoas iam ficar bravas comigo. Que os meus filhos, eles já estavam até acostumados com a falta de rotina e que isso já não impactava mais na saúde e na educação deles. Que a maior parte dos pais sequer tinha o tempo que eu tinha, né, que eu tenho com os meus filhos. Então, que eu estava na vantagem, que eu não podia reclamar. E, gente, isso tudo aqui faz sentido?
Para você que está olhando de fora, talvez você fale, nossa, gente, que viagem, né? Como que a Carol achava isso? Como que, né? Só que eu realmente falava isso para mim o tempo todo. Toda vez que eu pensava em mudar minha rotina, eu me repetia todas essas e muitas outras frases. E isso pode estar acontecendo com você quando você pensa em mudar a sua alimentação, em mudar o seu dia a dia, em mudar a sua rotina, em mudar os seus pensamentos. Então, o segundo passo, ele é um passo fundamental. E identificar quais são os pensamentos que você está tendo para você mesma que podem sabotar e até impedir o seu resultado de acontecer. Passo 3, mudar uma coisa de cada vez, estabelecendo datas. Gente, a minha mentora, que é a Isis Moreira, fala muito isso. Marque datas, né? Quando a gente marca uma data, a gente se compromete em tentar fazer o máximo possível até aquela data. E isso é fundamental, isso é imprescindível para você conseguir cumprir as suas próprias metas. Porque se você quer mudar uma coisa, se você quer ter uma atitude diferente, se você quer ter um resultado, e você simplesmente pensa, eu quero emagrecer 4 quilos. Beleza. Só que isso sempre vai poder ser deixado para amanhã se você não estabelecer que você quer perder 4 quilos em 30 dias. Se você só tem 30 dias, você precisa começar hoje. Então, estabelecer data, ter uma data marcada para cada uma das suas metas, sejam profissionais, sejam pessoais, seja no processo de perda de peso, é fundamental. E ainda assim, não fazer tudo de uma vez só, né? Então, eu surtei, eu dei a louca. Não, eu fui mudando uma coisa de cada vez. Então, quando eu fiz o raio-x e eu descobri quais eram exatamente as coisas que estavam me incomodando na minha rotina, eu fiz em ordem de prioridade do que me incomodava mais para o que me incomodava menos. E aí eu fui mudando exatamente nessa ordem. O primeiro passo foi deixar de dar, né, suporte para os pacientes no WhatsApp. Eu comprei um aplicativo, né, assinei um aplicativo, preferi pagar por esse aplicativo e concentrar o suporte dos meus pacientes somente no aplicativo. E comprei um celular particular, que eu não tinha na época. Daí, no mês seguinte, eu mudei o meu horário de atendimento para 1h21, que é o horário que eu tenho até hoje. Daí, no outro mês, eu passei a fazer as atividades do produto digital, né, dos grupos de desafios e tudo mais, somente de sábado e domingo. Então, já tava claro para mim de que eu ia trabalhar no consultório de segunda a sexta e que no sábado e no domingo eu ia trabalhar. Isso já era uma verdade para mim, eu já tinha entendido e eu já tinha admitido isso para mim mesma. E isso mudou por completo a minha visão desse trabalho. Não era mais aquilo que eu deixei de fazer durante a semana, era o meu trabalho de sábado e domingo. Em outubro, eu contratei uma equipe. Isso já tem 2 anos, tá, gente? Eu contratei secretária, uma pessoa para o marketing, estagiárias. Eu já tenho uma pessoa que faz os meus anúncios, eu tenho um designer, eu tenho um videomaker. Então, eu fui contratando pessoas que podem me ajudar. Claro que, se você não é empreendedora, se você não é empresária, você não vai ter esse passo na sua rotina. Mas aqui eu só estou exemplificando como foi que eu fiz, tá? Em março do ano passado, não foi desse ano, não. Foi de 2018. Eu passei a atender só de segunda, quarta e sexta. E aí, terça e quinta, eu passei todo o meu trabalho do final de semana para esses dias. E, desde então, o sábado e o domingo, eu não trabalhava, né? Não trabalho, parei de atender, parei de fazer a parte do digital e estabeleci uma rotina para os meus filhos nesses dias, que são os dias em que eu fico mais com a minha família, fico mais com os meus filhos e tudo mais. Percebem, gente, que eu não fiz tudo ao mesmo tempo? Percebe que não foi uma coisa desenfreada, sem pensar, sem planejamento? Eu planejei, eu estabeleci as minhas metas e marquei data para cada uma delas. Hoje o meu cenário já mudou um pouquinho, né? Hoje eu estou atendendo só de quarta e sexta e tenho mais um dia para o trabalho online, que hoje é o que eu quero realmente fazer. E em breve as coisas ainda vão mudar. Então, assim, também tem isso, né? A nossa rotina ela não é estável, ela não precisa ser única para sempre. As coisas vão se adaptando e vão mudando conforme você vai mudando e conforme os seus desejos vão acontecendo. Depois que você estabelece as datas e determina o que você vai fazer em cada dia ou em cada mudança, a próxima etapa é realmente você planejar. E não é só planejar o seu dia, é planejar o seu dia, a sua semana e o seu mês. E como que eu faço isso? Eu tenho aqui 3 formas, né, de organizar a minha rotina. Eu tenho a agenda do consultório, onde tem os meus compromissos diários. E nessa agenda eu também coloco ali, né, terça e quinta como dias fechados. É o dia que eu vou no meu médico, é o dia que eu levo meus filhos no pediatra, é o dia que eu faço outros compromissos além do trabalho. No Trello, que é um site, é um aplicativo, vocês até podem baixar, no final do slide eu vou colocar para vocês, eu tenho os afazeres que se repetem semanalmente.
Então, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho que fazer algumas atividades, toda terça-feira eu tenho que fazer outras atividades. Essas atividades estão no Trello. E o que o Trello tem de muito bom? A opção de você colocar um check, né? De você colocar um feito ali na sua tarefa. Isso para mim faz toda a diferença, porque enquanto eu não coloco feito em todas essas tarefas, eu não sossego, eu não fico bem. Então isso me incentiva a cumprir o máximo de tarefas em um menor tempo, ou seja, aumenta a minha produtividade. E no Trello, gente, vocês não precisam colocar só as atividades profissionais. Você pode colocar fazer as compras do mês, você pode colocar lavar as saladas, você pode fazer marmitas, você vê dentro da rotina da tua dieta, dentro da proposta, né, do teu cardápio, o que você vai fazer para conseguir cumprir a tua meta, de melhorar a alimentação, de tratar SOP, de emagrecer, seja lá qual for o objetivo. E eu ainda tenho um planner, né, com os compromissos e afazeres que não se repetem na rotina. Então, se eu tenho uma consulta médica, se eu tenho uma reunião de trabalho, se eu tenho entrevista com um novo colaborador, isso tudo vai para o planner, tá? Porque aí eu consulto ele todos os dias. Gente, planejar e organizar a sua rotina é o primeiro passo para você conseguir cumprir a sua meta. Então, é o quarto passo para você ser uma pessoa mais organizada e mais planejada, mas é o primeiro para você conseguir cumprir a sua meta. Então, se planeja, se organiza, coloca no papel todas as atividades que você precisa fazer, que você precisa adquirir na sua rotina, no seu dia a dia, para que você consiga, então, cumprir, né, com o seu objetivo. Quinto passo, estabelecer atividades e rotinas que favoreçam a sua produtividade. Ou seja, você tem que colocar dentro do seu dia um planejamento com relação ao que vai te ajudar a ter uma produtividade melhor. Para mim, tá? Para mim, Carol, o que dá certo? Dormir e acordar todo dia no mesmo horário, para mim, é fundamental. Se eu começo um ritmo de dormir um dia às 10 da noite, no outro dia meia-noite, aí no outro dia 1h30 da manhã, aí depois 9 da noite, gente, eu viro um trapo, tá? Dormir e acordar todo dia no horário, para mim, é fundamental. E isso tem uma explicação. E isso também deve ser feito por vocês. Por quê? Durante a noite, a gente libera a maior parte dos nossos hormônios. Se você não tem uma rotina de sono estabelecida, ou seja, se você não tem essa rotina de dormir e acordar todo dia no mesmo horário, se você não tem isso no seu dia a dia, os seus hormônios podem ser prejudicados, ou seja, você pode ter uma absorção, né, uma produção, uma utilização hormonal ruim. E isso vai te deixar com mais sono, com mais fome, com menos vontade de fazer a dieta. Então, gente, dormir e acordar todo dia no mesmo horário é muito bom. Tanto para sua rotina, tanto para você ser mais organizada, mais planejada, como você também ter mais produtividade, mas também do ponto de vista hormonal, para você conseguir ter o controle melhor dos seus hormônios, para você conseguir controlar melhor o seu apetite, para você conseguir fazer a sua dieta melhor. Para mim, dá muito certo fazer atividade física de manhã. Então, fazer atividade física de manhã me dá mais motivação durante o dia, me dá mais energia, eu fico mais concentrada nas minhas tarefas. Tem gente que não, tem gente que o melhor horário para fazer atividade física é à noite, e tá tudo bem, tá? Eu inicio o dia de trabalho em casa pelas tarefas mais fáceis e rápidas. Lembra que eu falei que dar o check-in ali no Trello para mim faz muito bem? Que isso me dá uma sensação de tipo, uau, tô fazendo muita coisa, tô sendo produtiva. Então, eu começo pelas mais fáceis e rápidas porque eu dou o maior número de check-ins no dia, né, num curto período de tempo. E aí fica para o final do dia ou para tarde aquelas tarefas onde eu preciso de mais tempo e mais dedicação. Mas eu fico muito mais tranquila em pensar que eu vou desempenhar, sei lá, que eu vou fazer uma aula para um dos meus grupos de 3 horas, né? Que eu vou demorar 3 horas entre fazer os slides, gravar a aula, disponibilizar na plataforma, se eu não tiver nenhuma outra atividade para fazer depois, do que se eu for fazer isso de manhã e ter todas as minhas atividades para cumprir depois. Então, começar pelo que me ocupa menos tempo ou que exige menos de mim, para mim é melhor. Eu sei que tem gente que prefere o contrário, né? Prefere tirar o negócio difícil do dia logo de cara e aí depois desempenhar atividades mais fáceis depois. Isso também é muito pessoal e você deve pensar sobre o que para você faz mais sentido. Nutricionalmente falando, beber água e comer bem, né? Coisas essenciais. Todo mundo aqui tem uma sugestão de cardápio, todo mundo aqui sabe o que tem que fazer. E essas duas coisas fazem muita diferença também na sua produtividade, tanto de trabalho quanto pessoal, de relacionamento, seja lá o que for. Mesmo quando eu trabalho em casa, que hoje é a maior parte da semana, eu determino horários para eu descansar, para eu pausar e para eu parar de trabalhar. Então, eu não sei se aqui tem alguém que tem uma rotina de trabalhar em casa,
Mas o que acontece muito quando a pessoa trabalha em casa é começar a trabalhar 8 ou 9 da manhã, não parar para almoçar, não parar para fazer xixi, ficar segurando o xixi porque quer, né, fazer uma atividade e tal. E aí, quando vai ver, é 9 horas da noite, a pessoa nem levantou da mesa da sala ou da onde seja que ela trabalha. Gente, isso é péssimo, né? Mesmo você, se você for para o seu escritório, para o seu trabalho, para o seu emprego, você não tem um horário de você fazer uma pausa para você almoçar? Você não deve ter, pelo menos, um horário para você sair, né? O horário que acaba o expediente. O trabalho em casa é a mesma coisa, tá? Então, priorizem, prezem isso, porque é importante. Prezar pelo silêncio e pela concentração. Gente, não tem nada pior na vida do que você fazer uma coisa prestando atenção em outra. Então, ter um lugar onde te permite uma concentração maior é fundamental. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar em lugares escuros. Trabalhar na meia luz, com sombra. Gente, isso tira a minha paz, a minha concentração e o meu rendimento. Eu preciso de lugares claros. Trabalhar em lugar com silêncio, para mim, é extremamente importante. Isso talvez não se aplique tanto na questão da dieta, da organização da rotina para seguir um cardápio, mas se você tiver uma organização melhor no seu trabalho e render mais no seu trabalho, vai te ajudar a ter mais tempo para fazer a sua dieta, entendem? Então, eu não estou falando isso aqui à toa. E fazer atividades em blocos, né? Então, ao invés de você fazer 5 atividades completamente diferentes, seguidas umas das outras, e aí depois fazer uma atividade que parece muito com a primeira, separe em blocos para que você não perca tanto tempo mudando, né, o seu nível de concentração. Passo 6, e eu acho que aqui tem tudo a ver com o que a gente tem falado, né, desde o início do curso, ter uma motivação e entender que o que você faz hoje é por algo maior que virá como consequência. Então, aqui tem uma foto da minha família e não é à toa. Por que eu me planejei tanto? Por que eu me organizei tanto? Por que eu comecei, né, esse estudo sobre o planejamento e a organização? Porque a minha motivação era ter mais tempo para os meus filhos e para o meu marido. Era ter, né, uma condição financeira melhor que propiciasse a eles tudo que eu gostaria de oferecer, mas sem que isso me privasse da companhia deles. Então, toda vez que eu penso, vou dormir até mais tarde, enfim, vou contra uma dessas regras que eu coloquei aqui para vocês, eu penso, não, peraí, isso vai prejudicar o meu tempo de qualidade com os meus filhos. Então, não, vamos lá, vou continuar, vou fazer. E para dieta, a gente é a mesma coisa. Você tem que saber qual é a motivação para você seguir um processo de emagrecimento ou um tratamento nutricional. Você tem que ter muito claro dentro de você do porquê você está fazendo essa dieta, do porquê você tem que ir no mercado, do porquê você tem que separar os hortifrutis, do porquê você tem que higienizar a salada, do porquê é importante para você a questão do tempo, né, disponibilizado para fazer a marmita, do porquê você vai deixar de sair com os colegas do trabalho para almoçar e vai comer a marmita que você trouxe de casa. Porque se você tiver muito claro para você o porquê você está fazendo isso, você já tem um motivo para fazer o que você se propôs a fazer. E isso também tem que ter clareza, isso também tem que estar muito claro dentro de você e do seu dia a dia. Passo 7, ter prioridades. E deixar de fazer o que você gosta pelo menos por um tempo. Então, gente, vamos lá. Você quer muito emagrecer. Você, sei lá, quer emagrecer 10 quilos. Por um tempo, enquanto você está se propondo a chegar nessa meta, enquanto você está se esforçando para isso passar a ser uma verdade para você, tá tudo bem você deixar de fazer coisas que você gosta, como, por exemplo, sair com os amigos, ir para balada no fim de semana, curtir um happy hour na quarta-feira, porque você sabe que toda vez que você está falando sim para uma dessas coisas, você está falando não para o seu objetivo. Então, se você tem como objetivo fazer a sua dieta muito bem feita, e uma pessoa que você gosta, um conhecido, um parente, um marido, enfim, chega para você e fala, fulana, vamos quarta-feira tomar uma cervejinha depois do trabalho? Se você está falando sim para esse convite, você está falando não para o seu objetivo de seguir a dieta. E eu acho que essa ideia, né, do falar sim e não, traz muita clareza para a gente sobre as nossas escolhas. Então, hoje, eu não faço uma série de coisas que eu gostava de fazer. Então, atualmente, eu não estou assistindo TV, né, exceto 3 programinhas aí que eu amo e assisto esporadicamente. Eu não estou lendo livros que não sejam relacionados ao trabalho ou que vão desempenhar uma melhora na minha profissão. Eu não estou jogando videogame, embora seja uma coisa que eu amo, sou, fissurada em videogame. Eu não estou vendo o feed das redes sociais porque leva tempo, é o ralo do tempo. Né? A gente vai falar do ralo do tempo daqui a pouquinho. Mas ver esses feeds das redes sociais, gente, tiram a nossa atenção, tira tudo da gente, né? Eu não participo dos grupos de WhatsApp, a não ser aqueles, né, profissionais.
eu não saio durante a semana. Então, tem uma festa, uma balada, eu não vou, porque eu tô priorizando a minha rotina. Eu não bebo álcool, eu não bebo álcool, eu não uso drogas. Então, tudo que poderia me prejudicar em relação à minha meta principal, eu vou dizer não. E tá tudo bem você dizer não, sabendo que é por um período curto de tempo. Então, eu sei que em breve, depois que a minha rotina estiver mais estabelecida, que eu já estiver 100% no digital, que eu tiver parado, de repente, de atender no consultório, eu vou ter mais tempo e eu vou poder voltar a fazer essas atividades. No momento, não é a minha prioridade. Então, trace as suas prioridades também, né? Determine dentro da sua rotina o que você faz porque você gosta e te atrapalha na sua obtenção do objetivo principal e o que você pode abrir mão disso por um tempo. Não estou propondo que vocês deixem de viver para fazer a dieta, não, tá? Estou propondo só que vocês estabeleçam prioridades. Então, por exemplo, se você ama o happy hour da quarta-feira, tá tudo bem, mas aí você não precisa sair na sexta-feira à noite também, né? Escolhe um dos dias. Então, assim, fazer escolhas, né? Passo 8, ter clareza sobre as suas metas, as suas dificuldades e os seus ralos do tempo. Tá vendo esse livro aí? Produtividade para quem quer tempo. Gente, ele mudou minha vida. Porque ele fez eu me enxergar que não, a minha questão não era falta de tempo, era falta de organizar o meu tempo e que eu tinha vários ralos do tempo no meu dia a dia. O que é um ralo do tempo? Feed do Instagram é um ralo do tempo. Você pega o seu celular e fala assim, eu vou olhar o feed aqui do Instagram por 5 minutinhos. Quando você vê, você já ficou 3 horas ali. Nesse tempo, você podia ter feito as compras, lavado a salada, feito a marmita, congelado tudo e você tá lá vendo o feed do Instagram, que não tá te acrescentando em nada. Claro, a não ser que seja o feed da Nutri, que aí pode. Mas assim, né? Existem várias coisas no nosso dia que quando a gente começa a fazer, a gente tem dificuldade em parar. São coisas que não nos trazem produtividade, não nos trazem conhecimento, não nos trazem vantagem nenhuma e ainda atrapalham a gente a chegar no nosso objetivo principal. Então, cuidem disso, né? E quem puder, leia esse livro, porque eu tenho certeza que ele vai te dar dicas também muito boas. Ele é um livro muito prático. É um livro que você lê em um dia, só que ele te dá várias atividades para você fazer enquanto você está lendo. E ao mesmo tempo que você vai lendo, você vai praticando. E aí, quando você termina o livro, você tem uma sensação de liberdade, assim, que é indescritível. Passo 9, estabelecer as suas habilidades máximas e delegar o restante. Então, gente, aqui eu quero propor uma atividade, tá? Terminou essa aula, você vai pegar um papel, uma folha de caderno, um sulfite, qualquer coisa, e você vai colocar no papel todas as atividades que você faz durante o dia inteiro. Todas. Então, o que você faz? Você acorda de manhã, você arruma a sua cama, você faz o seu café da manhã, você toma café, daí você vai para academia, daí você leva o cachorro passear, daí você vai para o seu trabalho. No seu trabalho, você desempenha as atividades A, B, C, D, E. Aí você volta do trabalho, passeia com o cachorro. Quais são todas as atividades que você faz durante o dia inteiro? E aí você pode fazer isso até por 2 ou 3 dias, se a sua rotina for muito diferente de um dia da semana para o outro. Então, se segunda você tem uma rotina, na terça você tem outra, faz dos 2 dias. E aí você vai pegar um grifa-texto e vai marcar, dentre todas essas atividades, o que você não faz porque ama, que não é a sua habilidade máxima, e o que você pode delegar ou pedir ajuda. Então, por exemplo, se a sua rotina é a rotina da maior parte das mulheres hoje em dia, que tem casa, comida, cachorro, filho, emprego, trabalho, academia, muitas dessas atividades talvez você não precise fazer, né? Talvez você possa contratar uma ajudante para te ajudar em casa. Talvez, se você realmente, dentro da sua rotina, você não tem habilidade, não gosta, não curte fazer compras, você pode fazer a compra pela internet, né? Terceirizar o trabalho de ir ao mercado. Se para você o mais complicado é preparar a comida e congelar as marmitas, você pode contratar uma pessoa que vai um dia na sua casa e faz marmita para a tua semana inteira. Se você vê que você perde muito tempo arrumando a cama, colocando o lixo para fora, passeando com o cachorro, passando pano nos móveis, você pode contratar uma faxineira ou até uma mensalista para te ajudar. Então, você vai perceber dentro do seu dia quais são as atividades que estão te demandando mais tempo. E, gente, é uma sensação muito estranha quando a gente fala nisso, porque parece que a gente vai acabar criando mais despesas, né? Tipo, nossa, Carol, como é que eu vou contratar uma mensalista? Tipo, não, isso vai me custar R$1.000, R$1.200 por mês. Gente, quanto custa o seu tempo? Quanto te custa você não ter tempo para fazer o que você ama fazer? Ou quanto te custa você economizar esses R$1.000, R$1.200 da mensalista, mas sacrificar a tua dieta e comer fora todo dia?
Às vezes o que você vai economizar ao comer comida em casa paga a sua mensalista. Então também uma questão de prioridade, mas de você ter clareza sobre o raio-x da sua rotina mesmo, dentre as atividades que você está fazendo, o que faz sentido você fazer e o que não faz. Hoje, é claro, a minha situação é diferente de muitas de vocês. Eu sou empreendedora, eu tenho uma equipe, eu tenho um funcionário, mas eu já fiz tudo sozinha. Então imagina, hoje nós somos em 10 pessoas. Né? Eu tenho 4 estagiárias, eu tenho 2 recepcionistas, eu tenho o videomaker, eu tenho o rapaz do designer, eu tenho o rapaz que faz como é que fala? Os anúncios, eu tenho a pessoa que escreve para o meu site, mas, gente, se eu não tivesse todas essas pessoas comigo, eu economizaria muito dinheiro? Certeza, economizaria muito dinheiro. Mas eu não teria coisas importantes que eu tenho hoje, que é uma rotina estabelecida, tempo com os meus filhos, inclusive trabalhar nas minhas habilidades máximas, que retornam para mim mais dinheiro. Então, tenham essa clareza, né, sobre a rotina de vocês e não tenham medo de investir em algo que vai facilitar vocês a terem uma rotina mais saudável, tá? Passo 10, fazer uma coisa de cada vez e excluir distrações. Então, essa dica também é muito importante, né? O que vocês acham que eu faço quando eu tô no salão de cabeleireiro? Um tempo completamente, né, perdido, né? Gente, salão de cabeleireiro é um ralo do tempo. Você fica lá 1 hora fazendo uma nada, tipo 4, 5 horas fazendo luzes. Durante esse tempo, ou eu tô lendo, ou eu tô respondendo os grupos, ou eu tô fazendo posts no Instagram, no Facebook. Eu tô fazendo alguma coisa. Então eu tô aproveitando o meu tempo. Ah, tá no Uber, no trânsito, parada. Eu vou ver o feed do Instagram. Não, o feed do Instagram não vai te trazer nada de benefício. O que você pode fazer que vai te ajudar, né, a ter mais tempo, a ter mais organização, a mais planejamento? Eu determino as atividades do dia por prioridade, como eu falei. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu fecho a agenda e dou prioridade àquilo. Então, se a sua prioridade é, a partir de hoje, a sua dieta, você vai ter que ter um tempo de fazer as compras, cozinhar, preparar os alimentos, se você não for contratar alguém para fazer isso. Que momento da sua agenda você vai fechar para essas atividades? Então, que momento o teu horário vai ser destinado para isso, né? Desligar toda e qualquer distração ou algo que tire seu foco enquanto você estiver trabalhando, porque isso vai te fazer produzir mais em menos tempo. Não ter celular, iPad ou qualquer outro aparelho por perto quando for uma atividade profissional que você não precise desses itens. Que nem agora, eu tô gravando aula para vocês. Vocês acham que eu tô com meu celular ao alcance? Não, porque se alguém do grupo manda uma mensagem, vai tirar meu foco, vai atrapalhar, eu vou ter que parar a aula, voltar, regravar. Olha o tempo que eu perdi só porque alguma coisa tirou meu foco. Então, né, priorizar a atividade do momento. Sempre buscar um lugar confortável, com iluminação boa, que tenha silêncio. Se você vai cozinhar, vai fazer marmita, vai fazer as suas refeições, coloca uma música que você gosta, faz isso com alegria, faz isso com felicidade, né? Não torna isso uma coisa maçante, uma coisa desagradável. Entre uma atividade e outra, faça algo prazeroso. Então, se você tem uma rotina de trabalho muito pesada, que te estressa muito, que deixa você muito irritada, entre uma atividade profissional e outra, para fazer algo que você gosta. Na hora do teu almoço, vai para academia se você gosta, ou faz uma caminhada no parque, ou joga algum joguinho no celular, mas tenha distrações durante essas atividades. Revise sempre no dia seguinte e aproveite os tempos inúteis, que foi o exemplo que eu dei do salão. Muita gente imagina que as pessoas produtivas e executoras são assim, né? 6 braços, 10 atividades ao mesmo tempo, só que não, gente. Uma pessoa exatamente executora, produtiva, é assim. Faz no máximo 2 coisas ao mesmo tempo. Talvez uma só não, mas 2 é o máximo, tá bom? Gente, espero do fundo do meu coração que essa aula tenha sido aí de muita serventia para vocês, tenha ajudado vocês a ter mais clareza sobre a rotina, sobre a organização. E eu tenho certeza que seguindo essas dicas, vocês vão ter muito mais tempo para vocês, tá? Coloquei aqui os aliados da organização, né? Então, os livros que eu recomendo, os aplicativos. E o principal, não se esqueçam nunca, o planejamento e a organização, certo? E a gente se vê então na próxima aula.